Olá, meus amigos, e é com muita alegria que hoje nós estamos na questão número 16, que é a última do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Olha como passa rapidinho, hein? Força e determinação. Vamos lá então para a nossa pergunta número 16? Os que acreditam na doutrina panteísta pretendem encontrar nela alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus também o é. Não existindo vazio ou nada, Deus está por toda a parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? Pergunta Kardec aos espíritos, e eles respondem: a razão. Basta fazer uma reflexão madura e não será difícil reconhecer o absurdo dessa doutrina. Em seguida, nós temos um comentário de Kardec. A doutrina panteísta faz de Deus um ser material, que, embora dotado da suprema inteligência, seria numa escala maior o que somos numa escala menor. Como a matéria se transforma sem parar, se essa doutrina fosse verdadeira, Deus não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as mudanças e variações e a todas as necessidades próprias da humanidade. Ainda assim, faltaria a ele um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não devemos juntar as propriedades da matéria com a essência de Deus, sem com isso rebaixá-lo em nossa compreensão. Todos os argumentos utilizados não conseguirão explicar a natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que é Deus, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E a doutrina panteísta está em contradição com as propriedades mais essenciais de Deus. Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, assim como a de um pintor em seus quadros, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como os quadros não são o próprio pintor que os concebeu. Nesse momento, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão feita pelo espírito Miramês a respeito dessa questão. Somos crianças em comparação às grandes almas. Crivamos de perguntas, por vezes, de pouco interesse aqueles que achamos situados em grau mais elevado do que nós, com fome e sede de saber, em se referindo às coisas do espírito, e nem sempre avaliamos a luz que realmente suportamos, pelas trevas que ainda nos circundam. Deus é uma personalidade individual e não o conjunto de todas as coisas criadas por Ele. A doutrina que faz de Deus um ser material o faz por falta de notícias do mais além, ou por medo de pesquisar a verdade e seguir as rotas do progresso, que faz caírem os véus na gradação das forças humanas e espirituais. Nós finalizamos o capítulo 1, estudando sobre Deus e o infinito, sobre as provas da existência de Deus, sobre os atributos da divindade e finalizando com o panteísmo. A obra de Deus tem um poder fantástico que ainda não podemos perceber, por nos faltarem sentidos para isso. Estamos limitados ou condicionados a limitar o nosso entendimento.
Se todo pedido é uma oração, na filosofia do Espírito, a resposta não se faz esperar e vem gota a gota para nos conscientizar da existência da bondade divina e do amor que Deus dispensa a todas as criaturas. Ele, a majestosa força divina, está em toda parte, por meios que desconhecemos, por se tratarem de fluidos sutis, operando em uma faixa que somente as grandes almas poderão constatar, pelos poderes inerentes às suas perfeições. A primeira ideia de se comparar a natureza como sendo diretamente Deus é que ela se manifesta em perfeita harmonia em todos os sentidos da sua atuação. Porém, cabe a nós pesquisar e entender, descobrir e divulgar que toda essa simetria é participação das leis criadas por Deus. O visual do infinito não é Deus na sua unidade perfeita, como o quadro não é o pintor. Comparando a obra com o autor, a primeira constitui um pálido reflexo da sua personalidade, viva e distinta no lugar que ocupa. O mundo espiritual nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida, que alimenta e dirige todas as vidas, saída das suas mãos luminosas e perfeitas. Paz e luz.